Bom dia a todos. Estamos dando início ao nosso 12º seminário que vai abordar o conflito Israel-Hamas. E esse seminário de hoje está sendo feito com o intuito de a gente fazer uma rápida análise sobre os 60 dias completados hoje do conflito em curso. Participarão deste seminário 2 professores aqui da escola, o Major Salóis, instrutor aqui da Escola de Comando Chamado do Exército, vai falar sobre as ações das Forças de Defesa Israelense, enfocando os níveis operacional e tático. E o professor Sandro, também aqui da escola, integrante do Instituto Meira Matos, vai falar sobre a dimensão política e estratégica da campanha de Israel dentro de Gaza. Nós vamos funcionar como trabalhamos nos seminários anteriores. Cada palestrante irá fazer uma exposição de 30 minutos, em seguida daremos um intervalo de 5 e aí iniciaremos os debates. É mais um seminário organizado pelo Observatório Militar da Praia Vermelha, e desde já o chat da nossa sala de Zoom está aberto, caso os senhores queiram fazer perguntas para que a gente possa começar a montar o nosso debate ao final da palestra. Então, nós vamos iniciar a primeira parte desse nosso encontro com as palavras do Major Salóis. Então, eu passo as palavras então, ao Major Salóis, que vai abordar as ações das forças israelenses nesses 60 dias de conflito na faixa de Gaza. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É uma grande satisfação estar aqui debatendo sobre esses 60 dias de conflito, que, por dados aí, é o maior conflito irregular ali na região do Oriente Médio. Mas, como o Coronel Mega já abordou, a gente vai falar desses 60 dias e aí vamos voltar nossas mentes ali para o dia 7 de outubro de 2023. No dia 7 de outubro, Israel estava num sábado, num dia normal, uma festa rave acontecendo no sul do seu território, do Estado de Israel, justamente para promover a paz ali na região. E por uma ação de viva força, uma ação de choque, o grupo que tem como acrônimo, o Hamas, que é o Movimento da Resistência Islâmica, faz uma ação terrorista muito bem coordenada, muito bem treinada pelas suas características, com infiltração de agentes por meio de paraglider, por tentativas de infiltração subaquática com mergulhadores, com ações simultâneas, exigindo uma resposta imediata das forças de defesa de Israel. Essa ação do Hamas foi já logo no primeiro final de semana, ela foi nominada como o 9/11, o 11 de setembro do Estado de Israel, pela quantidade de mortos que aconteceu e pela forma como isso ocorreu. De maneira imediata, Israel apresentou uma resposta militar de maneira sincronizada, digamos assim, com ataques aéreos à parte norte da faixa de Gaza, onde estavam concentrados aí algumas células terroristas do Hamas, onde tiveram diversos locais de lançamento de mísseis e foguetes, e fez um cerco completo ali à faixa de Gaza. Por que esse cerco? Porque durante a ação terrorista do dia 7 de outubro, a cerca foi rompida e vários terroristas adentraram o território de Israel. Isso exigiu uma resposta dentro do território, em algumas cidades, em alguns kibbutz, caçando esses terroristas, mas exigiu também uma resposta dentro da faixa de Gaza. Essa resposta na faixa de Gaza, terrestre, ela foi ocorrer depois de 3 semanas do início das operações, a partir do dia 7 de outubro. Então, como eu falei, houve um cerco na faixa de Gaza, caracterizando o que a gente chama de operação contra forças irregulares, onde você faz o cerco, captura os apoios que permitem as ações e interdita o apoio externo. Essa interdição do apoio externo ocorreu por via terrestre, cercando, de fato, a faixa de Gaza, impedindo que os palestinos que ali moram e até israelenses que ali moram saíssem da faixa de Gaza, e também israelenses que estavam no território de Israel, mas moram na faixa de Gaza, adentrassem ali a região da faixa de Gaza. E também um bloqueio no domínio marítimo, impedindo que chegasse ajuda humanitária, como normalmente chegava por via marítima ali, a região de Gaza.
Simultaneamente, uma série de ataques aéreos, como eu falei, foi desencadeado. Esses ataques aéreos visavam degradar a infraestrutura do Hamas e foram conduzidos por meio de bombas que tinham suas cabeças de guerra niveladas de acordo com as fontes de inteligência, onde apontavam se os integrantes das células terroristas do Hamas estavam no subsolo ou em outros níveis dos prédios onde estavam sendo identificados esses alvos. Isso permitiu, né, que fosse causado o mínimo de danos colaterais, fosse buscado o mínimo de danos colaterais. É evidente que esses ataques aéreos degradaram sobremaneira a região da porção norte da faixa de Gaza, que é uma área densamente urbanizada e densamente povoada. Essa degradação causou uma série de escombros, exigiu que pessoas se retirassem das suas casas. Simultaneamente a esses ataques aéreos foram lançados diversos produtos de operações psicológicas, orientando que os palestinos se retirassem da porção norte e fossem para a porção sul. Isso tudo para moldar o ambiente, preparar o ambiente para as operações terrestres. Ainda nessa fase inicial, entre o dia 7 e o dia 28 de outubro, que foi quando começou a operação terrestre propriamente dita, forças de operações especiais entraram na porção norte da faixa de Gaza para resgatar reféns, identificar células terroristas, neutralizar essas células e também identificar áreas de homicídio e depósitos de suprimento para mísseis e foguetes, os quais continuavam sendo lançados durante a ofensiva aérea do Estado de Israel contra o Hamas. No dia 28 de outubro, foi quando, enfim, as forças de defesa de Israel, por meio do seu componente terrestre, suas tropas de infantaria, muito bem caracterizada ali pela 162 divisão, entrou na porção norte da faixa de Gaza, com suas principais brigadas de infantaria mecanizada, brigadas blindadas, com a brigada de operações especiais, que é a 89 Brigada, fazendo suas operações, integrando suas capacidades não convencionais e capacidades convencionais. Essa entrada é por meio do emprego da massa, ela visou, de maneira inicial, degradar a ação do Hamas, ou seja, buscar ali onde estavam as células terroristas, identificar as células e neutralizá-las, e simultaneamente buscar os pontos de onde estavam os reféns, isso por conta das fontes de inteligência. Da mesma forma, existiam algumas áreas dentro da faixa de Gaza que foram identificadas como alvos de alto valor estratégico por parte do Hamas, tais como o Hospital da Indonésia, um hospital em Jabalia e o Hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza. Esses hospitais, primeiro, por serem um ativo ligado aos assuntos civis, aos direitos humanos, ele foi muito bem manipulado, utilizado pelo Hamas. Porque o Hamas sabia que vale muito mais, ele sabe que vale muito mais para a sua campanha política e estratégica uma imagem de um ataque aéreo contra um hospital do que, por exemplo, um soldado israelense morto fruto do confronto com células terroristas. Dessa forma, o Hamas utilizou esses hospitais como um ativo, como um alvo na sua mão, seja por conta da sua campanha na dimensão informacional, seja por utilizar o seu subsolo dentro dos túneis, da rede de túneis que é chamada de Metrô Gaza, para realizar seus deslocamentos, seu homicídio de material, homicídio de pessoal e também suas áreas de comando e controle, onde o grupo poderia exercer emitir ordens e desencadear diversas tarefas aí para continuar a sua operação de desgaste contra as forças de defesa de Israel. Então, nós temos aí vários hospitais que foram decisivamente defendidos pelo Hamas e engajados pelas forças de defesa de Israel, com operações onde foram combinadas capacidades blindadas, capacidade de infantaria leve, capacidade de forças de operações especiais, buscando a redução dos danos colaterais, a precisão cirúrgica das suas ações diretas no que se refere a resgate de reféns, neutralização de ameaças, evitando
as baixas de civis inocentes no conflito e ocupando com a massa toda a porção norte de Israel, da faixa de Gaza, desculpa. Essa porção norte ela passou a ser controlada após essa entrada, esse investimento na porção norte da faixa de Gaza, ela passou a ser controlada e a partir de uma postura ofensiva, combativa das forças de defesa de Israel, passou a adotar uma postura de estabilização, onde os campos de refugiados e outras áreas passaram a ser controladas pelas forças de defesa de Israel. Controladas como circulação, chegada de ajuda humanitária, segurança para que as agências da ONU pudessem exercer essa ajuda humanitária e que essa ajuda humanitária não caísse nas mãos do Hamas, para que o Hamas pudesse usar isso como um produto coercitivo contra a população. É fato que a prioridade das forças de defesa de Israel não está ligada a essa questão da ajuda humanitária e dos assuntos civis. A prioridade das forças de defesa de Israel continua sendo a neutralização e a degradação da capacidade militar do Hamas. Mas a gente percebe alguns esforços nas forças de defesa de Israel em permitir que a ajuda humanitária ocorra, até para que isso, como eu falei, não caia como um ativo informacional para o Hamas. Após a campanha terrestre na porção norte de Israel, pequenas ações foram realizadas na porção sul. Essas pequenas ações realizadas pelas forças de operações especiais, com o objetivo de identificar possíveis áreas de homicídio de lideranças do Hamas, áreas de homicídio para suprimentos de mísseis e foguetes e também identificar possíveis locais de resgate, locais de reféns para futuros resgates. Após a completa ação na porção norte, na conquista dos alvos estratégicos, como eu falei, os 3 hospitais, o Hospital Al-Shifa, o Hospital Al-Quds e o Hospital da Indonésia, Israel propôs um cessar-fogo junto com o Hamas, chegaram a um acordo mediado ali pelas autoridades do Catar, pelos Estados Unidos, e esse cessar-fogo visava a libertação de reféns que estavam nas mãos do Hamas, mediante a troca por prisioneiros palestinos que estavam presos dentro do Estado de Israel. Esse cessar-fogo ocorreu, foram feitas essas trocas de reféns e prisioneiros, e esse cessar-fogo foi rompido. Cabe destacar que durante a execução do cessar-fogo, alguns mísseis e foguetes continuaram sendo lançados provenientes de Gaza para dentro do território de Israel. E o rompimento claro desse cessar-fogo se deu pela parte do Hamas. Naturalmente, Israel retomou suas operações, mantendo a postura de controle na porção norte e iniciando uma ação mais ofensiva na porção sul, particularmente com ataques aéreos na região de Dar al-Balá e Khan Yunis. Khan Yunis tem um hospital onde, ainda na primeira fase das operações terrestres, esse hospital em Khan Yunis foi utilizado como um ponto de velório de uma das lideranças do Hamas e de homicídio dos seus familiares, ou seja, era um ponto já que era consagrado pelas lideranças do Hamas. Volto a frisar a utilização desses alvos, desses locais como hospitais, escolas, que o Hamas utiliza justamente por saber como o impacto disso ocorre na dimensão informacional. Repito, vale muito mais a pena para o Hamas a imagem de uma criança sendo carregada de um hospital proveniente de um ataque aéreo de Israel do que, por exemplo, um blindado de Israel destruído. E por falar em blindado de Israel, nessa porção, né, nas operações terrestres dentro da faixa de Gaza, cabe a gente destacar aqui a viatura blindada D9, que é a viatura blindada de engenharia. Essa viatura blindada foi amplamente utilizada, não somente na faixa de Gaza, mas também nas localidades de Jenin e Nablus, na Cisjordânia, no West Bank, que são 2 redutos do Hamas dentro da Cisjordânia, mas ela foi utilizada porque ela tem uma característica muito peculiar. Primeiro, é uma viatura blindada de engenharia especializada, com capacidade de destruir imóveis. Então, ela consegue destruir locais
onde o blindado ou a tropa de infantaria teria dificuldade para passar. E ela destrói e consegue abrir caminho para que os blindados e as tropas de infantaria caminhem. Existe até uma expressão que é andando através de muros, uma das táticas militares de Israel, que ela ocorre justamente pelo emprego da viatura D9. Algumas fontes apontam que o Hamas ele paga muito mais para seus agentes destruir uma viatura blindada D9 do que destruir o Merkava 4, que é o carro de combate principal de Israel. Então, a utilização do D9 realmente foi impactante nesse conflito, está sendo impactante, porque, como eu falei, nós tivemos uma série de ataques aéreos que geraram uma série de escombros na porção norte da faixa de Gaza, com uma área densamente urbanizada, e que isso dificultaria sobremaneira a progressão das tropas de infantaria e das tropas blindadas. O emprego do D9 facilitou a retirada desses escombros, permitiu dinâmica e velocidade para as tropas de infantaria, para as tropas blindadas, garantiu segurança, abriu caminho e ainda limitou a capacidade de circulação do Hamas, uma vez que o Hamas tinha certa liberdade de ação por andar dentro dos cômodos, dentro dos aparelhos, dos imóveis dentro da faixa de Gaza, os quais foram destruídos, seja pelos ataques aéreos, seja pelo D9. Isso limitou porque acabou expondo a circulação, a movimentação dos integrantes do Hamas. Lembrando que é o seguinte, o braço militar do Hamas, as brigadas Al-Aqsa, ainda que sejam integrantes do que a gente considera doutrinariamente como uma força irregular, eles possuem um armamento diferenciado das forças de defesa de Israel, utilizam basicamente o AK-47, armamentos que são fáceis de identificação, e uma vez que as forças de defesa de Israel têm um elevado nível de adestramento em diversos aspectos, desde os mais técnicos, como a técnica de tiro, isso permitiu, de alguma forma, um engajamento maior das forças de defesa de Israel, buscando a redução de seus danos colaterais. Dessa forma, a gente acompanha uma operação contra forças irregulares, integrada dentro de um escopo muito maior, que são as operações de combate em larga escala, com emprego de forças blindadas, com emprego da Força Aérea, com bloqueio naval realizado pela Marinha de Israel, identificando os componentes nos domínios marítimo, aeroespacial, terrestre, com uma ampla utilização das fontes cibernéticas, também evidenciando aí o emprego das forças de defesa de Israel no domínio cibernético, caracterizando o ambiente multidomínio, sincronizado. Então, tivemos aí uma sincronização das operações, seja no domínio aéreo, seja no domínio terrestre, permitindo dinâmica e reduzindo o fratricídio entre as forças de defesa de Israel, com os seus objetivos claros, como a conquista dos 3 hospitais, que foram identificados como objetivos estratégicos pelas forças de defesa de Israel, objetivos claros os quais foram conquistados, e que, de alguma forma, vão construir, moldar um ambiente favorável para o atingimento do objetivo político, que é a destruição do Hamas. Nesse sentido, falando de uma operação contra forças irregulares, contra um ator não estatal que combina muito bem, combina de forma habilidosa ações convencionais com ações não convencionais por meio de forças irregulares e de forças irregulares, mas que são organizadas e treinadas, como são as brigadas Al-Aqsa, a gente tem um componente muito importante, que é a questão da busca pela legitimidade. Quanto mais Israel emprega sua força, mais ele precisa da sua legitimidade reconhecida para que ele não comprometa a sua liberdade de ação no que se refere à dimensão informacional pela provável, possível violação do direito internacional dos conflitos armados e dos direitos humanos. Da mesma forma, o Hamas oferece essa armadilha às forças de defesa de Israel, do emprego da força, justamente sabendo dessa possibilidade da sua redução da liberdade de ação
em razão da violação do direito internacional dos conflitos armados e dos direitos humanos, mas o Hamas também precisa auferir legitimidade para suas ações. E essa legitimidade que o Hamas busca é justamente em apontar Israel como o motivo causador, o principal motivo da miséria e da pobreza e das mazelas do povo palestino na faixa de Gaza. Então, a resolução desse problema sob um aspecto meramente militar, como nós estamos analisando nesse momento, que são as operações no nível tático e operacional, ela vai se dar somente contra o componente militar do Hamas. Mas imaginemos o que pode ocorrer posteriormente, após a retirada das Forças de Defesa de Israel, como o próprio primeiro-ministro de Israel falou que Israel vai estabelecer uma zona de segurança dentro da faixa de Gaza e depois vai se retirar. Após a faixa de Gaza estiver segura, as Forças de Defesa de Israel vão se retirar dali. Até esse momento, houve um combate, um enfrentamento diretamente entre as Forças de Defesa de Israel, ou seja, o componente militar do Estado de Israel, contra o componente militar desse ator não estatal, que é o Hamas. Mas existe uma série de outros componentes que são utilizados pelo Hamas justamente para, dentro daquilo que a gente considera como ciclo da atividade terrorista e o estabelecimento do nexo crime-terror, e por meio também do fenômeno da convergência e hibridização, onde nós temos a radicalização, o patrocínio, a logística das ações do grupo, a exploração na mídia das ações do grupo, e esses componentes do ciclo da atividade terrorista que caracteriza o movimento da resistência islâmica, ele acontece não exatamente pela questão do enfrentamento do componente militar do Estado de Israel, mas justamente pela exploração informacional e na dimensão humana dos aspectos relacionados às mazelas do povo palestino desde a criação do Estado de Israel. Uma vez que na própria carta de criação do Hamas há essa negação do Estado de Israel em razão de ser ele o causador das mazelas ali do povo palestino na faixa de Gaza. Então é importante que a gente tenha isso em mente, que essas ações militares elas são necessárias. John Paul Vane fala com muita propriedade, não importa se a segurança ela faz parte de 100% ou de 10% do problema. Ela vai ser a primeira parte do problema a ser resolvida para que outras partes possam ser engajadas na solução do problema. Mas uma questão como o enfrentamento de um ator não estatal, dentro daquilo que a gente chama de maneira simplista de guerra irregular, que é a luta de um ator não estatal contra um ator estatal, que é a busca pela legitimidade desses dois atores, uma solução puramente militar não me parece eficaz para um problema complexo que se apresenta ali no Oriente Médio. A gente precisa de um engajamento multidisciplinar, um engajamento coordenado, seguro, por meio de um ambiente seguro, mas com uma perspectiva mais ampla, para que, de fato, as causas utilizadas pelo ator não estatal sejam mitigadas, e aí as chances de que esse ator tenha de ter o apoio da população, recrutar, radicalizar e prosseguir nas suas ações seja menor. É fato que as Forças de Defesa de Israel possuem uma superioridade militar, uma superioridade estratégica incrível sobre o Hamas. É fato também que as Forças de Operações Especiais de Israel, a sua capacidade blindada, a sua capacidade aérea, tem noção da ameaça com as quais elas estão lidando, mas exige também essa percepção de que só a solução militar ela não será eficaz para a busca da paz, não somente para o Estado de Israel, mas para o estabelecimento da paz na região do Oriente Médio. A gente ainda vai observar diversos confrontos, a gente percebe um aumento dos confrontos na porção sul, particularmente nessas duas localidades atualmente, como eu falei, Khan Yunis e Deir el-Balah. A gente percebe um aumento dos confrontos de infantaria ali, um possível aumento dos danos colaterais, porque aquela população que estava na porção norte de Israel, da faixa de Gaza, foi deslocada para a porção sul, a partir das diversas orientações das agências
das organizações não governamentais que atuam ali na faixa de Gaza, pela campanha de operações psicológicas realizadas pelas Forças de Defesa de Israel, mas essa população está concentrada na porção sul, uma vez que a passagem de Rafah está fechada. E como os confrontos aumentaram na porção sul, você tem um aumento da população civil não combatente ali, o que pode invariavelmente aumentar os seus danos colaterais. As Forças de Defesa de Israel têm uma preocupação com seus danos colaterais, como eu falei, mas não é a prioridade. A prioridade é a destruição do Hamas. Há agora entender o que vai acontecer após a destruição do Hamas. Existe a capacidade das Forças de Defesa de Israel destruírem militarmente o Hamas? Sim, existe. Mas, como eu falei, só a destruição militar não resolve o problema. Exige uma perspectiva, uma análise política e estratégica muito mais ampla e muito mais acurada e sem vieses de nenhum dos lados para que seja possível a construção da paz na região do Oriente Médio, sobretudo ali na região da faixa de Gaza. E é justamente a passagem para esses níveis político e estratégico que coordenam, como eu falei, as operações no nível tático operacional, que coordenam diretamente as operações terrestres, que emanam ordens para as operações terrestres, que eu deixo o espaço já para análise para o nosso professor Sandro, que vai continuar abordando o que houve nesses 60 dias de conflito e o que pode ocorrer daqui para frente, sobretudo para que a gente consiga a estabilidade naquela região. Muito obrigado a todos. Seguimos agora com o professor Sandro. A todos, uma satisfação retornar a esse espaço, a esse seminário e poder tratar com vocês e poder falar um pouco mais sobre esse conflito, agora olhando um pouco como foram esses 60 dias e o que esses 60 dias apontam para as realidades que estão sendo construídas no panorama político e estratégico. Nesses 60 dias, nós percebemos que é uma guerra diferente do que havia até então. Israel acreditava, especialmente a partir de 2007, que tinha conseguido controlar o conflito através do conceito estratégico de aparar a grama, que era uma expressão coloquial utilizada por oficiais das Forças de Defesa de Israel, dada a incapacidade política do Estado de Israel de resolver o problema na questão do processo de paz israelo-palestino. Nesse sentido, o que a gente pôde observar nesses dias que se seguiram e nesses anos que se seguiram, é uma questão de que a política foi negada nessa dimensão e tudo acabou sendo relegado à dimensão militar. Então, nós vimos, como em falas anteriores apontadas por mim, uma série de operações militares feitas por Israel, nesse conceito de que as operações militares levariam a um controle da situação do conflito. Ou seja, quando os movimentos palestinos em Gaza contra Israel se levantassem, Israel faria uma operação militar e controlaria, degradando as capacidades desses movimentos contra Israel. Dessa forma, foi entre 2007 e 2022. Entretanto, a partir de 2018, a gente percebeu que o Hamas começou a mudar a sua estratégia, o seu approach, e começou a testar Israel de diversas outras maneiras e lançou mão de diversos outros recursos. Como vocês já viram em outros seminários organizados por este observatório, o Hamas se sofisticou na utilização de recursos econômicos, recursos financeiros, de criptoativos e também estabeleceu novas técnicas, táticas e procedimentos. Isso passou, embora Israel tivesse informação de inteligência que apontava no caminho de indicar que essas ações ocorreriam e havia o anúncio de que um grande ataque ocorreria, essas ações foram colocadas de lado. Houve uma questão, um traço talvez de arrogância por parte da cúpula israelense,
tal como foi no Yom Kippur. E, ironicamente, poucos dias depois do Yom Kippur fazer 50 anos, Israel sofreu um ataque na qual a sua existência foi colocada em teste, foi colocada em jogo. Isso ajuda a entender um pouco da resposta israelense na movimentação de tropas, na convocação de 360 mil reservistas, homens e mulheres, naquilo que é mais ou menos 8% da sua população economicamente ativa, e aceitar pagar o preço de uma guerra. E quando eu falo isso, falo principalmente neste momento na dimensão econômica, que vai fazer o seu produto interno bruto contrair 11% este ano. A estimativa é de 11% de contração no PIB de Israel. É o custo da segurança e da sobrevivência do Estado. É assim percebido pela sociedade israelense, e isso fez com que o governo de Israel, nesse momento, já organizado como um governo de emergência de união nacional, pudesse se colocar como um governo com o objetivo de fazer uma campanha militar, ativando aquilo que é chamada Operação Espadas de Ferro, com um objetivo maximalista, de não só destruir o Hamas, mas como quaisquer facções palestinas aliadas a ele e que possam oferecer risco a Israel. Entre um objetivo maximalista, porque é um objetivo que não pode ser obtido meramente pelo recurso à Força Armada, o recurso à instituição militar. Entretanto, o que a gente tem observado até o momento é a mobilização de recursos por parte das Forças de Defesa de Israel, convocando divisões, como bem demonstrado pelo Major Salós, foi colocada em penetração pelo norte a 162 Divisão Blindada, que é uma divisão orgânica do Comando Norte de Israel, ou seja, da fronteira com o Líbano e com a Síria, que foi mobilizada e colocada à disposição do Comando Sul, que também tem a sua própria divisão blindada, que é a 36ª, que avançou cortando horizontalmente a faixa de Gaza e depois se ligou a 162 divisão, e com isso ainda você teve uma convocação de uma outra divisão, que é a 252, uma divisão de reservistas blindada. Além disso, você teve ali a utilização do poder aéreo israelense, e talvez isso seja um dos elementos mais que tenham gerado uma maior polêmica na campanha, porque Israel, nos primeiros 6 dias de campanha, atacou 6.000 alvos na faixa de Gaza, 3.600 alvos, lançando 6.000 bombas. Isso foi uma quantidade de armamento mais lançada sobre Gaza do que, por exemplo, lançado pelos Estados Unidos em um ano de campanha no Afeganistão, dada a média daquela campanha, dos 20 anos de campanha naquela área. Então, isso gerou, obviamente, um grande número de palestinos civis mortos, até pela forma como o Hamas e as facções palestinas operam. Elas colocam armamento de maneira pulverizada no meio da infraestrutura civil. Então, existem diversas imagens de armamento sendo obtido, inclusive em quartos de crianças. No seminário passado eu até exibi uma imagem de uma cama de uma menina que guardava 4 foguetes Qassam, que são utilizados pelo Hamas e outras facções palestinas, e isso mostra como essas populações acabam sendo subjugadas por essas facções armadas que detêm o controle político, muitas vezes pela força. Esse controle político, nesse momento, está sendo colocado a teste pela campanha que Israel desempenha. A campanha aérea israelense parece muito animada e levada pela ideia do conceito original da teoria do poder aéreo, ou seja, causar uma punição àquela população para que ela se levante contra o ator que faz a guerra. E isso a gente já tem observado, várias imagens e vídeos que têm sido colocadas em redes sociais, de populares em Gaza se levantando contra o Hamas e as outras facções para obter ajuda, para obter recursos que são colocados na faixa de Gaza por meio dos caminhões de ajuda humanitária que lá adentraram, especialmente durante a fase do cessar-fogo, os 10 dias de cessar-fogo que foram observados. O governo israelense procura também responder numa campanha informacional, demonstrando
uma tentativa, ao menos, de procurar demonstrar que tem feito uso de todos os recursos possíveis para minimizar as baixas civis palestinas, mas o fato é de que, numa área densamente povoada, na qual elementos combatentes se colocam em meio à população e não se identificam, não possuem, num primeiro momento, elementos que os identifiquem como combatentes, acabam convidando a que ações militares levem a mortes de civis. Ainda há o fato que deve ser considerado que, apesar da ofensiva terrestre israelense do norte de Gaza e desde o final do cessar-fogo agora em Khan Yunis, que fica no meio do sul de Gaza, também deve se lembrar, e peço que seja exibido agora um mapa, que a gente tem mais ou menos das posições, esse mapa considera as posições à meia-noite de ontem, né, de ontem para hoje, esse mapa nos mostra, como vocês podem ver, em azul, achurado em azul, são as faixas que demonstram a penetração das forças de defesa de Israel, das divisões e brigadas das forças de defesa de Israel. Então, percebam que aí há, talvez, ali um anseio também por parte de Israel em buscar conseguir, por meio de uma ocupação militar, mesmo que breve e temporária, uma forma de obter uma profundidade estratégica. Afinal, é um conceito clássico das Forças de Defesa de Israel, desde a sua organização em 1948, a busca por fazer a guerra no território considerado inimigo ou adversário, um território externo a Israel, dada a falta de profundidade estratégica israelense. Esse objetivo assim o foi e levou diversas ações israelenses, como as ações de 1948, as ações de 1956, a preempção de 1967 e também a busca pela conquista de território em resposta à agressão em 1973, durante Yom Kippur, para que se pudesse negociar um acordo no qual Israel conseguisse manter a sua existência. Isso levou também às intervenções de 78 e 82 no Líbano e a presença israelense nos territórios que são considerados ocupados, como a Cisjordânia e Gaza, embora Israel tenha se retirado unilateralmente de Gaza em 2005. Também tem de se considerar um dilema político muito complexo que a sociedade israelense vive hoje, que é o crescimento da extrema-direita israelense, que, inclusive, no contexto da atual ofensiva, tem publicado panfletos colocando que talvez seja a hora de reocupar Gaza com imagens de casa com vista para o mar, tal como têm sido os assentamentos ilegais, e quando eu falo ilegais, eu falo, inclusive, de acordo com a lei israelense. Eu não estou dizendo ilegais porque eles colocam um território que Israel reconheceu como palestino com os acordos de paz de Oslo de 96. Estou falando, inclusive, com os acordos de paz de Oslo de 94. Digo aqui, inclusive, como a gente pode ver, aí uma possibilidade de exploração política de uma ação militar para um objetivo que não é um objetivo de segurança de Israel. Então, esses panfletos têm sido replicados em diversas mídias sociais e, inclusive, um lema que tem se ouvido muito em protestos anti-israelenses ou até mesmo anti-sionistas ou antissemitas no mundo, que é do rio ao mar, tudo tem de ser Palestina. Esse slogan também tem sido utilizado pela extrema-direita israelense, mas no rio ao mar, tudo tem de ser Israel. Então, a gente tem, além de tudo, facções extremistas dos dois lados que tornam ainda mais complexa a situação, jogam aquilo que popularmente seria chamado de mais lenha no fogo, mais lenha na fogueira, o que pode tornar ainda mais difícil a situação. E nesse sentido, observa-se aqui também uma ação dos Estados Unidos com discursos recentes, tanto do secretário de Estado americano, Antony Blinken, quanto do secretário de Defesa, Lloyd Austin, no sentido de oferecer a Israel avisos no qual Israel não procure
por objetivos de curto prazo, colocar a sua segurança de longo prazo em risco. Então, a proficiência tática que as forças de defesa de Israel têm observado na sua ação operacional em Gaza não pode ser aquilo que ofereça um contexto de insegurança de médio e longo prazo com uma ocupação. A gente teve a declaração do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, dizendo, olha, Israel deseja manter de maneira indefinida no tempo, ou seja, sem um prazo definido, a segurança sobre Gaza e o controle da segurança sobre Gaza. Entretanto, isso, embora possa oferecer uma resposta ao anseio de segurança da sociedade israelense para que outro ataque, como o 7 de outubro, não ocorra, isso pode acabar oferecendo um contexto de insegurança no qual um movimento ainda mais violento que o Hamas, como existem já pequenos movimentos, pequenas facções em Gaza, como a Jihad Islâmica Palestina, que é a maior delas, possam crescer, tomar inclusive o protagonismo do Hamas e continuar numa ideia de enfrentar Israel em ações cada vez mais violentas, mais plásticas, no sentido de que vão chamar a atenção. Os próprios ataques de 7 de outubro romperam diversos paradigmas de atuação terrorista do Hamas. O Hamas basicamente atuou por um livro que é uma cartilha do Estado Islâmico e não por uma cartilha clássica do Hamas, como era até então, e isso pode acabar deixando o conflito muito mais distante de uma eventual resolução, na qual a gente não veja aí uma possibilidade nesse sentido. Foi ventilada a ideia de uma presença de países árabes na região que pudessem estruturar uma reconstrução de Gaza após o final das operações militares israelenses. Essa é uma possibilidade que, num primeiro momento, pareceria talvez um caminho para a solução do conflito. Entretanto, isso foi negado peremptoriamente por Israel e foi rejeitado mesmo pelo próprio Hamas. Então, aí você teria de ter uma atuação mais firme da comunidade internacional no sentido de criar uma força internacional, uma força multinacional de paz, talvez legitimada pela ONU, porque também uma força, como também foi ventilado, uma força americana não seria bem recebida pelos palestinos locais, porque seria identificada como uma força pró-Israel, e isso causaria graves problemas àquela força a operar nessa região. Os países árabes, em diversas negociações e na própria negociação capitaneada pelo Catar, nas negociações em busca de um cessar-fogo, capitaneadas pelo Catar com apoio de Egito e Jordânia, houve manifestações dos países do Golfo, das monarquias do Golfo, no sentido de que elas, inclusive, não contribuiriam com tropas, mas apoiariam financeiramente uma eventual força de paz multinacional. Entretanto, a gente não tem percebido isso, mas tem percebido uma pressão americana que, num primeiro momento, era discreta e agora começa a ser mais aberta. Então, no mesmo discurso que Lloyd Austin, secretário de Defesa americano, identifica de que Israel pode obter uma vitória tática que pode se tornar uma derrota estratégica, como ocupação de Gaza sem um prazo definido, ele também alertava para que as operações israelenses terminassem logo. E há uma pressão de bastidores, segundo a imprensa americana, e aí reportada por diversas fontes, desde a CNN, ao Washington Post, ao Wall Street Journal, de que espera-se, na parte do governo americano, de que as operações israelenses terminem até meados de janeiro, quando aí, então, pudesse tomar forma um esforço de reconstrução de Gaza e a assunção de Gaza por parte da Autoridade Nacional Palestina. Entretanto, isso precisa vencer duas resistências, não só a resistência local do Hamas e outros grupos palestinos ali, e essa resistência, num primeiro momento, terá de ser vencida pelo elemento militar das IDF, mas também a própria resistência do governo israelense em aceitar um órgão palestino com força suficiente para
governar aquela região. Lembro aqui de uma negociação de paz ocorrida entre o primeiro-ministro Mahmoud Abbas, da Autoridade Nacional Palestina, e o primeiro-ministro israelense Ehud Barak, em 2001, em Camp David, onde se tentou um acordo, e Abbas disse muito claramente a Barak naquele momento: eu não posso governar Gaza apoiado em baionetas israelenses. E, de fato, um governo em Gaza, no qual os palestinos da área identifiquem que é um governo que ali só foi colocado pela força israelense, não terá simpatia da população. Então, é preciso aí que este governo palestino a ser instalado sem o Hamas seja um governo que possua uma legitimidade apoiada pela comunidade internacional por diversos atores que não sejam somente identificados com Israel, mas também identificados com, pelo menos, uma neutralidade na questão. Disso, sim, você pode ter uma avenida para a resolução desse conflito, mas é preciso vencer a resistência no governo israelense ao robustecimento da Autoridade Nacional Palestina e, quiçá, de um Estado palestino, porque isso talvez seja aí a chave para a resolução desse conflito e a resolução e a construção de uma paz duradoura na região. Sem isto, e isto já foi apontado várias vezes, inclusive pelo presidente americano Biden, que a solução dos dois estados talvez seja o único caminho para a construção da paz, não haverá como o estabelecimento de uma questão ali estratégica. Inclusive, talvez essa seja a solução que traga uma segurança de longa duração para Israel e, finalmente, um equilíbrio estratégico que possa garantir a Israel a asseverança da sua manutenção e existência. Então, eu coloco aqui algumas ideias, agradeço pela atenção e fico na espera das perguntas que aí possam ser colocadas. Muito obrigado. Bom, desta forma, assim, então, nós encerramos a primeira parte expositiva do nosso 12º seminário, organizado pelo Observatório Militar da Praia Vermelha. E vamos passar, então, ao nosso intervalo de 5 minutos. Lembrando que o nosso chat já está aberto para as perguntas dos senhores. E, na volta, nós vamos fazer como fizemos nos 2 últimos seminários. Estarão à mesa o Major Salóis e o professor Sandro, e eu farei a mediação do debate somente por voz, fora da câmera, para possibilitar uma melhor qualidade na visualização dos senhores das perguntas e das respostas, principalmente, que serão dirigidas aos palestrantes. Então, vamos passar nesse momento aos nossos 5 minutos de intervalo e logo em seguida retornamos. Bom, meus amigos, vamos então dar continuidade ao nosso 12º seminário, iniciando os nossos debates. O Major Salóis e o professor Sandro já estão a postos. E a primeira pergunta, eu vou direcionar ao Major Salóis, ela foi feita pelo Major Pedreiro. Ele pergunta: quais semelhanças e diferenças entre Hamas e o ISIS? É possível desarticular os grupos terroristas na Palestina ou Israel deve se contentar em aumentar suas defesas? Então, com a palavra, o Major Salóis. Bom dia, Pedreiro. Obrigado aí pela pergunta. Primeiro, a gente pode traçar, já pegando o gancho com o que o Sandro falou aqui no final da abordagem dele. A ação feita pelo Hamas, de maneira inédita, tem muito a ver com as CTPs empregadas pelo ISIS. Não só em termos de dimensão física, pela ação propriamente dita, mas como emprego informacional das suas ações. Até então, o Hamas não apresentava essa postura e a gente percebe essa diferença até então e semelhança a partir do dia 7 de outubro. Entretanto, após a ação do dia 7, o Hamas voltou com a sua postura tradicional, digamos assim, de realizar o lançamento de mísseis e foguetes no território de Israel. Mas falando com relação à capacidade de desarticulação de grupos terroristas, é possível você desarticular grupos terroristas? É possível. O problema é que a desarticulação de um grupo terrorista, de uma organização terrorista, ela não se dá somente pela questão militar. E a gente está aqui falando da questão militar, mas ela é muito mais ampla do que isso.
Porque o terrorismo ele tem a sua motivação, muitas vezes, originais, distante de um componente militar, é uma insatisfação política, econômica, étnica, religiosa. E o terrorismo, ele é uma das manifestações da guerra irregular. Então, você tem uma parcela populacional com um elemento com capacidade de liderança, mobilização, que vai recrutar pessoas contra uma determinada causa de um ator estatal que oprime economicamente, politicamente, etnicamente, religiosamente, vai radicalizar essas pessoas e, a partir de então, cometer atos terroristas. Então, você enfrentar o terrorismo de maneira puramente militar, você contém a ação militar. E essa contenção nem sempre é eficaz. A gente percebe as ações das IDF, né, das Forças de Defesa de Israel no norte com relação ao Hezbollah, a gente percebe uma redução das ações do Hezbollah no território de Israel, mas redução não significa cessar. O Hezbollah continua lançando mísseis e foguetes no território de Israel. O terrorismo ele continua, o ISIS ele acabou, como os Estados Unidos disse, ele reduziu sua capacidade de atuação. A Al-Qaeda reduziu sua capacidade de atuação, mas ela diversificou seu portfólio de atividades, ela ampliou o nexo crime-terror. Então, nós temos ali uma série de organizações terroristas na África, por exemplo, que são integradas, relacionadas, conectadas à Al-Qaeda, conectadas ao Estado Islâmico, em termos de ideais, em termos de serem uma filial dessas organizações e que, por exemplo, deixam de realizar ataques terroristas por um determinado período de tempo para desenvolver uma capacidade regenerativa e adaptativa. Então, se nós olharmos as organizações terroristas somente pelo prisma militar, a gente vai degradar a capacidade militar daquela organização. Mas o grupo em si não vai ser degradado. O terrorismo, como eu falei, por ser um fenômeno relacionado por ser um tipo de guerra irregular, e é uma guerra que extrapola uma abordagem militar, ela precisa de uma solução que extrapole também só o poder militar, ou seja, essa desarticulação ela é possível desde que não ocorra somente pela capacidade militar. Como você pergunta assim, Israel deve se contentar em aumentar as suas defesas? Vai ser uma luta inglória, porque vai ser o cachorro correndo atrás do rabo. Passar aqui porque o senhor vai fazer um complemento também. Obrigado. Tiago Pedreiro, satisfação revê-lo aí, mesmo que seja de maneira virtual, por meio da sua pergunta. O Saló já me respondeu bem, eu só quero fazer uma breve observação de que o Daesh, né, o Estado Islâmico, ele representa uma novidade no mundo do jihadismo, porque é um jihadismo muito mais sofisticado quanto à utilização de técnicas. Quebra um pouco do discurso wahhabita tradicionalista, que era o principal discurso que dominava o terrorismo até então, especialmente a Al-Qaeda, e oferece um outro modelo, uma outra órbita, uma maneira de agir no contexto do terrorismo global, e essa estética acaba sendo muito bem sucedida com as novas gerações. Portanto, a gente vai observar isso no Hamas, a utilização disso, porque tem que lembrar também o seguinte: houve a tentativa de que se criar células do Daesh em Gaza recentemente, e isso até levou a operações tanto de Israel quanto a ações do próprio Hamas para eliminar essas células ali, para que elas não crescessem. Então, acaba-se que se utiliza o ferramental e o elemento discursivo para que você também não deixe que aquele grupo cresça. E tem que lembrar que o Daesh tem presença no Sinai, onde tem uma insurgência ali contra o Estado egípcio. Fazendo um gancho aí do que o Sandro falou, o ISIS, o Daesh, ele apresentou uma forma sofisticada de terrorismo. Porque, por exemplo, como eu falei, o terrorismo é um fenômeno da guerra irregular. A guerra irregular, o ator não estatal, o ator irregular, ele não se engaja decisivamente e evita conduzir operações de larga escala. Doutrinariamente, é isso que a gente entende como guerra irregular tradicional. Mas o Estado Islâmico combinou ações de guerra irregular com guerra regular.
conquista de cidades, manobras militares que não eram feitas com blindados, mas feitas com jipes apoiados com metralhadoras, apoiados com mísseis e foguetes. Então, nós temos a tipificação doutrinária militar do que é o terrorismo, do que são as forças irregulares, mas a gente não pode ficar preso a esses dogmas doutrinários. A gente deve usar isso aí como talvez o norte para entender o fenômeno e não tentar encaixar o fenômeno na doutrina, né, no conceito, porque senão a gente vai também ter uma solução que provavelmente vai ser inadequada. Eu vou direcionar uma pergunta nossa ao professor Sandro. Como a gente pode bem observar no mapa, nesses 60 dias de conflito, nós podemos praticamente dividir a ação das Forças Armadas israelenses em duas partes. Houve no início logo uma determinação pelas forças de Israel que os palestinos abandonassem o norte de Gaza. Hoje nós vemos que praticamente todo o norte de Gaza está dominado pelas forças de defesa israelenses. A partir daí nós tivemos uma trégua, uma pausa humanitária para troca de reféns e de prisioneiros dos dois lados. E nós começamos a perceber que talvez tenha se iniciado, como você viu, uma segunda fase dessa guerra, que é a investida das Forças Armadas israelenses rumo ao sul de Gaza, entrando numa área que até então ela teria se destinado à ocupação do povo palestino extraído do norte por força da sua investida. Ainda dentro desse aspecto, eu te pergunto uma análise estratégica geopolítica. Como os atores internacionais principais da região que têm uma influência decisiva no conflito, como o Egito, o Irã, a própria Arábia Saudita, o Catar, estão vendo a execução israelense ao sul e se já há possíveis reações a isso, ou como a comunidade internacional tem observado essa nova etapa que vai se desenvolvendo no conflito. Muito obrigado pela pergunta. A gente pode observar que algumas ações já têm sido feitas por esses países do Golfo, essas monarquias do Golfo. Emirados Árabes Unidos colocaram um grande hospital de campanha no Sinai. Tivemos também a presença, a instalação de um hospital de campanha da Turquia, o apoio financeiro da Arábia Saudita a esse hospital de campanha dos Emirados Árabes Unidos, e agora a gente tem um meio naval, um meio de superfície francês, que é o Dixmude, que está sendo deslocado para ser um hospital de campanha, mas com muito menos capacidade de leitos do que o que foi instalado pelos Emirados Árabes Unidos. São 40 leitos. Dos Emirados Árabes Unidos, salvo engano, são 280. Então, e com capacidade, inclusive, de tratar pacientes com altíssimo nível de criticidade, ou seja, ele possui até unidade de terapia intensiva. Então, isso já é uma amostra de como esses atores veem a situação. Há a todo momento declarações muito incisivas no sentido de não aceitarem deslocamento de palestinos para fora de Gaza. Então, isso é uma linha vermelha que está sendo apontada a Israel por meio dos Estados Unidos. Os ministros da Jordânia, Egito, Arábia Saudita de Relações Exteriores já deixaram isso claro, já falaram isso mais de uma vez ao secretário de Estado americano, ao Antony Blinken. Temos também uma série de declarações que têm sido feitas. Ontem, a gente teve a visita de Estado do presidente da Federação Russa, Putin, aos Emirados Árabes Unidos, onde houve um comunicado conjunto no qual, inclusive, a situação em Gaza foi falada, e se espera que essa ofensiva termine logo e produza o mínimo de vítimas possíveis para além do que já foi feito. Então, há um sentimento de impaciência constante com a ação israelense, há um sentimento nesses países do entorno de que o governo israelense não está preocupado com o entorno, ou não parece estar preocupado nem mesmo com os esforços de normalização diplomática, que são os acordos de Abraão, que são basicamente apoiados e bancados pelos Estados Unidos, que seriam as normalizações de relações entre Israel e países da região, e há uma certa irritação também porque o conflito tem dado um espaço de projeção ao Catar que é indesejado, especialmente pelas monarquias do Golfo. Quanto ao Irã, o Irã deixou muito claro de que essa ação e essa guerra foi uma
decisão do Hamas e somente do Hamas, e que, embora ele possa oferecer solidariedade e apoio, ele não entrará com meios militares e ele só fará pressão política nesse sentido. Então, isso tem colocado de lado. Outro ator relevante na região, que eu já falei brevemente no início, é a Turquia, que tem tido uma retórica anti-israelense, mas essa retórica é uma retórica muito bem calculada, no sentido de camuflar crises internas, mas também de tentar captar uma liderança na região, uma liderança que não seja uma liderança por meio da solidariedade com os palestinos e que possa se projetar. Afinal, os turcos não são etnicamente árabes, então eles precisam constituir a sua liderança regional de outra maneira. E aí eles se valem de um discurso de solidariedade palestina, de um discurso de tentar dialogar com as lideranças palestinas, mesmo que terroristas. Parte da liderança do Hamas vivia na Turquia e foi convidada a se retirar com o início do conflito. Então, há esse cenário aí também posto e essa movimentação desses países. No caso da União Europeia, a gente tem tido uma movimentação no sentido de, embora um apoio a Israel, uma preocupação de que Israel demonstre, sim, cuidado na sua ação militar para evitar mortes e vítimas civis palestinos que nada tem a ver com a situação, não são membros do Hamas nem simpáticos a eles, então não merecem ser punidos por isso. É o que a gente tem visto. E os americanos tentando navegar nesse cenário, procurando colocar algum freio no governo israelense, que tem agido muito também pela questão da emoção, que não pode ser deixada de lado. O baque emocional causado pelos ataques de 7 de outubro ainda é muito forte na sociedade israelense. E a volta dos reféns na pausa humanitária e o fato de que a revelação de que vários deles foram abusados, foram violentados ou foram simplesmente até torturados, isso também tem causado um baque muito forte na sociedade israelense e um impulso ainda maior pelo resgate, pela busca de meios que tragam os que ainda são reféns de volta a Israel. Professor Sandro, ainda seguindo nessa seara da inflexão das forças de defesa israelenses para a região do sul de Gaza, temos uma pergunta do senhor Walter da Costa Ferreira, em que ele indaga ao Major Salós qual seria o motivo do total investimento no setor sul, simultaneamente nas suas ofensivas no setor norte da faixa de Gaza. Então, eu pediria que o Major Salós fizesse praticamente o complemento do que o professor Sandro já falou, tentando levar agora aí para a seara estratégica operacional, né, na parte militar do conflito. Bom dia, Coronel Walter, obrigado pela pergunta. Esse investimento no setor sul de Gaza, ele torna a manobra mais complexa, sobretudo com sua coordenação e controle, né? Porque nós temos um componente militar terrestre de grande efetivo atuando na porção norte, com uma postura de estabilização, como eu falei, né? Buscando ali o conflito de baixa intensidade. A gente já não percebe mais ataques aéreos ou ações de maior envergadura das forças de defesa de Israel na porção norte, uma vez que já foram conquistados ali os alvos de alto valor, como, repito aqui, o Hospital Al-Shifa, Al-Quds, o Hospital da Indonésia, e alguns túneis que já eram considerados aí também como fluxos importantes utilizados pelo Hamas, também que já foram interditados aí pelas forças de defesa de Israel. Só que a inteligência de Israel identificou alguns outros elementos de liderança do Hamas que também partiram para a região sul. Uma delas até foi relatado na parte inicial aí de um líder que foi para a região sul, para a região de Khan Yunis, e que foi neutralizado por um ataque aéreo, isso durante ainda a primeira parte das operações terrestres, antes do cessar-fogo, e que foi identificado justamente em Khan Yunis e em Deir el-Balah alguns centros de comando e controle e áreas de homicídio do Hamas. Então, provavelmente essas operações terrestres na porção sul aconteceriam cedo ou tarde. Por que justamente agora? Então, nós tivemos a declaração do primeiro-ministro de Israel que as operações durariam em torno de 3 meses. Simultaneamente, autoridades políticas americanas também deram aí um prazo de mais ou menos um mês, isso aí nessa semana, prazo mais ou menos um mês, ou seja, acabando as operações no meio de janeiro. Isso, como o Sandro apontou, justamente pelo fator do impacto informacional das baixas
causadas pelos confrontos. Baixas de palestinos, baixas de civis inocentes. Sobretudo também a percepção da comunidade internacional da despreocupação de Israel com relação a essas baixas e despreocupação na manutenção dos acordos de Abraão. Então, isso causa, na dimensão informacional, uma pressão sobre Israel, onde essa pressão pode, de fato, reduzir sua liberdade de ação. Então, para que Israel consiga, de fato, conquistar o seu objetivo, que é destruir o Hamas, ele iniciou suas operações em que pese essa complexidade de coordenação e controle, para que, sim, consiga neutralizar essas lideranças, uma estratégia ousada, justamente porque vai se desencadear, como já tem acontecido, uma série de confrontos de baixa intensidade, simultaneamente com ataques aéreos, como tem ocorrido, onde há um adensamento populacional muito maior do que já o previsto, do que já o normal, uma vez que a boa parte da população que habitava a faixa norte de Gaza se encontra agora na porção sul, até que a parte dessa população retome para a porção norte. A gente percebe, por exemplo, em Jabalia, o retorno das atividades comerciais, das dinâmicas sociais ali, mas até que aquela população toda retorne, boa parte da população de Gaza está concentrada na porção sul, e justamente em centros que vão fornecer um mínimo de suprimento, de ajuda humanitária que entrou ali por Rafah, que é justamente Deir el-Balá e Khan Yunis, onde estão ocorrendo esses confrontos e onde estão ocorrendo esses ataques aéreos. Então, acredito que esse investimento se deu justamente por conta da premência de que o tempo passa a ser um fator importante dentro daquilo que a gente chama dos fatores da decisão, concomitante com as considerações civis, uma vez que a pressão da comunidade internacional começa a aumentar, e quando aumenta essa pressão da comunidade internacional, reduz-se a liberdade de ação de Israel, conduzindo Israel ao não atingimento do seu objetivo. Então, a ideia é justamente degradar, neutralizar o Hamas o mais rápido possível. Nós vamos seguir agora com outra pergunta do Major Pedreira, agora direcionada ao professor Sandro, que vem já com foco de política externa dos Estados Unidos. A pergunta é se a política externa dos Estados Unidos para o Oriente Médio estava no caminho certo e passou a sofrer um grande revés com o despertar do conflito Israel-Hamas. Os Estados Unidos estavam equivocados ao não ter uma abordagem mais ampla nessa região do Oriente Médio? Obrigado, Tiago, pela sua pergunta. Na minha visão própria, acredito que o esforço dos acordos de Abraão era especialmente no sentido do pivô asiático, ou seja, garantir a segurança de Israel, que é a principal preocupação americana no Oriente Médio, né, a principal preocupação de segurança. Não estou falando aqui preocupação energética com a questão do petróleo, porque ali há uma aliança americana com a Arábia Saudita, o principal fornecedor, e essa aliança é em conteste. Então, havia essa preocupação de criar um ambiente estável para os interesses americanos, especialmente devotados a Israel. Os acordos de Abraão são essa ideia, esse plano, nesse seguinte sentido. Entretanto, sim, a guerra traz uma frustração para esses planos, porque a composição do governo israelense nesse momento, especialmente das figuras que convergiram em torno de Netanyahu, não é das mais simpáticas, mesmo a normalização das relações. O Netanyahu tem como ministro da Segurança Nacional, que é responsável pela polícia, o Itamar Ben-Gvir, que deu uma declaração recente na qual ele falou que se estiverem ocorrendo problemas na Cisjordânia, são problemas de árabes se matando e a polícia israelense não tem que intervir nisso. E isso gera uma reação que passa desapercebida no mundo ocidental, mas no mundo árabe isso demonstra uma falta de compromisso, e é um político que tem sido cada vez, e tem conseguido votações expressivas, está no seu segundo mandato no parlamento e já está integrando o governo. Então, isso chama muito a atenção. Uma questão de
equivocar-se seria difícil, porque considerar que os Estados Unidos estariam errados com o Irã é dizer que há um caminho certo. E os americanos, desde 79, eles têm tentado diferentes approaches com o Irã. Approaches de pressão máxima, como a gente teve, por exemplo, com a ideia do Trump de renunciar ao acordo e por aí vai, e approaches de diálogo. Entretanto, não me parece que o governo do Irã ele possa sofrer os efeitos de uma dissuasão americana, porque ele se considera num risco existencial. Inclusive, isso o anima a procurar um programa nuclear, porque talvez para eles, para os ayatolás, seja a única maneira de garantir que o Irã exista, porque há uma dimensão que não é considerada de que o Irã se vê, inclusive, em risco por outros países árabes, e países que não são simpáticos a eles, como, por exemplo, a Arábia Saudita. Então, uma tentativa de mediação, que foi a busca chinesa de uma tentativa de normalização de relações, que aparentemente é bem-sucedida, é uma coisa muito bem recebida pelo governo dos ayatolás, porque eles sentem que o país corre um pouco menos de risco, mas na mentalidade deles, eles se enxergam como uma nação que está em risco, está com uma fronteira, por exemplo, uma fronteira oriental desestabilizada. Eles enxergam o Paquistão como um país que tem problemas sérios de terrorismo interno e que podem ter efeitos que passem a fronteira com o Irã. O Afeganistão nem se precisa dizer, o Talibã não é grande amigo do Irã. A gente teve, inclusive, enfrentamentos de fronteira e passaram desapercebidos no início do ano entre Talibã e Irã, com inclusive tomada de postos de fronteira por parte de forças Talibã, postos de fronteira iranianos. Então, há que se considerar isso. Então, é difícil você criar uma política na qual você coloque o Irã numa trajetória de negociação na qual você possa tentar fazer com que ele responda a alguns atos, dado que toda a política externa iraniana ela parte do pressuposto de que o país está ameaçado e sob risco, e que o Ocidente várias vezes disse que ia fazer um acordo, rompeu o acordo e apoiou um inimigo iraniano. Assim foi na década de 80 com o Iraque, assim foi com o apoio a Israel, que o Irã enxerga como inimigo fidagal, e assim foi com o apoio ocidental claro à Arábia Saudita, que o Irã também enxerga como inimigo fidagal. Então, há que se considerar que a busca do Irã por uma posição de proeminência no Oriente Médio não é só uma posição de prestígio para se colocar no xiismo, na região que, inclusive, é a minoria religiosa do Islã. Tem que se lembrar isso, 80% do Islã é sunita, mas também, e o Irã é xiita. Então, tem que se perceber também que o Irã se percebe como um ator ameaçado por diversos lados, e talvez a única fronteira segura seja o Mar Cáspio, que ele divide com principalmente a Rússia. Mas aí também ele olha para o Azerbaijão já com um certo risco, porque ele olha para o Azerbaijão muito como um ator turco que ele não tem grande simpatia. Então, há que se considerar esse fator quando a gente for pensar o Irã na região. Já praticamente chegando ao final, a gente tem muitas perguntas parecidas, semelhantes. Uma pergunta muito parecida feita pelo Carlos Eduardo, pelo Suélio, diz respeito nesses 60 dias, quais seriam as lições aprendidas, tanto a nível nacional, pelo nosso país, quanto a nível Forças Armadas. E antes de passar para esse questionamento, eu gostaria de fazer um destaque da ação da diplomacia e da ação da Força Aérea Brasileira, que teve, a nosso ver, um sucesso bem grande na repatriação, tanto de brasileiros que moravam em Israel, quanto agora nós estamos vendo de brasileiros que estavam na região da Palestina, sendo repatriados para o nosso país com sucesso. Hoje parece, inclusive, que está decolando uma aeronave de lá, trazendo uma nova leva de brasileiros que estavam na região de Gaza. Então, eu gostaria que, para encerramento, os senhores pudessem, nesses 60 dias, nos dizer o que os senhores observaram assim, de mais importante, de mais relevante, que diz respeito ao Brasil, ao nosso país, que diz respeito às nossas Forças Armadas, quer seja no aspecto tático operacional, se nós vimos algumas novidades em combate que até então não tinha visto, quer seja no aspecto diplomático com a nossa atuação na repatriação e até mesmo na ONU junto à tentativa de mediação nesse conflito. Essa é a nossa pergunta final e peço que os senhores, após as respostas, façam suas considerações finais.
Vamos lá. Vou abordar aqui a parte tática, né? Até evidenciada aí pelo Carlos Eduardo Pacheco. Obrigado pela pergunta. Primeira questão é operações em ambiente urbano contra um ator não estatal com uma capacidade de engajamento bastante relevante. Então, a integração de capacidades militares, ela ficou evidente nisso aí. Então, nós tivemos, por exemplo, as operações psicológicas atuando sob a população de Gaza para remover da parte norte de Gaza, mas também a necessidade, isso a gente tira como lição aprendida, de implemento dos assuntos civis com relação à ajuda humanitária, porque a gente está entrando numa área, isso considerando lições aprendidas para o Exército Brasileiro, né? Nós estaremos entrando numa área onde a estrutura de governança, de provimento de saúde e bem-estar daquela população foi ou tomada pelo ator não estatal ou foi degradada fruto dos combates. Então, para que a gente desenvolva, molde um ambiente de segurança estável para que a segurança e a paz seja reestabelecida naquele local, a primeira coisa é integrar essas capacidades, como eu falei inicialmente, das operações psicológicas, dos assuntos civis, evidenciando os trabalhos de ajuda humanitária. Um outro aspecto que eu acho extremamente importante é a questão que parece muito técnico, mas é importante a gente falar, a questão dos adestramentos de tiro. O adestramento de tiro do combate urbano, ele exige uma precisão, uma identificação positiva da ameaça, uma série de aspectos que compõem o adestramento propriamente dito. O tiro é atividade básica do militar, então a gente percebe um emprego da infantaria leve com mínimo de dano colateral é fruto de um adestramento muito bom, adestramento de tiro, integridade tática das frações, exercício da liderança em todos os níveis, ação de comando dos comandantes de pelotão, dos comandantes de fração. A gente percebe o número de baixas, né, de Israel muito relacionado aos comandantes justamente pela questão do exercício da sua liderança, que fica bastante evidente no campo de batalha. E para eu não me alongar, acho que a principal lição aprendida não só para o Exército Brasileiro, mas para o Ocidente em termos de combate urbano numa área densamente urbanizada e povoada como é a faixa de Gaza, é o emprego da engenharia de combate. O emprego da viatura D9 e o emprego da Yahalom, que é uma força de operação especial vocacionada para atividade de engenharia, sobretudo pelo manejo das suas táticas, técnicas e procedimentos nos túneis. Isso aí ficou bastante evidente, proporcionando segurança e dentro daquele conceito ali de mobilidade, contra mobilidade e proteção da tropa. A viatura D9, o emprego da viatura D9 integrado às outras viaturas blindadas, a viatura D9 abrindo o caminho, sendo protegida, o binômio tradicional CC fuzileiro, carro de combate fuzileiro, passou a ser viatura blindada de engenharia fuzileiro. E o CC vindo à retaguarda. Então a gente percebe que a engenharia, numa postura mais tradicional, ela viria abrindo mobilidade, ou depois a retaguarda do CC, ela vem à frente sendo protegida pelos fuzileiros, abrindo de fato o caminho a essa viatura, o emprego dessa viatura, junto com a Yahalom, no que se refere a resgate de reféns, o emprego dos cães de guerra ali pela Sayeret Oketz, que é uma força de operações especiais vocacionada por resgate de reféns. Então a gente percebe um portfólio de lições aprendidas, destaco, como eu falei, a questão da engenharia de combate e a integração de capacidades, proporcionando aquilo que o conceito operacional do Exército Brasileiro, que tem sido aí bastante difundido pelo Centro de Doutrina do Exército, evidencia que é simultaneidade e sobreposição de operações. Vou passar aqui ao Sandro para que ele possa abordar essas lições aprendidas para o nível político e estratégico, que são conectadas, de fato, com o nível tático operacional. Pensando no nível político e estratégico, talvez a questão da mobilização iniciada a frio, em 48 horas Israel tinha 360 mil homens e mulheres mobilizados, com equipamento. Existiram reclamações a respeito de que nem todo mundo tinha o kit completo, e aí, em poucas horas,
as IDF colocaram uma hotline, uma linha telefônica para que as pessoas registrassem, reclamassem, canais de WhatsApp, canais de Telegram, falassem, olha, aqui no depósito que eu tenho que me apresentar, está faltando tal equipamento, e o equipamento chegava. Então, isso já demonstra um compromisso do Estado com a sua defesa nacional. O fato de que, temos que lembrar também, a mobilização, ela tem a questão de um recurso, ou seja, em que sentido? O recurso tem de chegar à tropa, o recurso tem de ser levado e o custo de toda essa mobilização, ou seja, você tem engenheiros, pessoal de softwares, professores, fazendeiros, pessoal que trabalha com agricultura, todo mobilizado. Então, outras formas tinham que ser colocadas para substituir esse pessoal, tanto que a gente está vendo agora os ultra-ortodoxos principalmente trabalhando em colheita de alimentos para que a população continue a ter alimento nas gôndolas nos supermercados. A questão de que, mesmo sabendo que o custo da economia vai cair, vai ter uma redução de 11% no PIB, a questão dos recursos sendo aprovados, agora você tem a aprovação de um crédito extraordinário de $1 bilhão para a operação. Então, tudo isso mostra a questão do Estado entendendo o desafio da questão de como sustentar a ação militar. Além disso, também há a questão que a gente tem que considerar, que é a questão da diplomacia e a questão da operação informacional. Então, até 31 de outubro, foram 6.400 demonstrações relativas à guerra em diversas partes do globo. Dessas 6.400 demonstrações, 5.200 anti-Israel. Então, o esforço israelense em criar uma narrativa na qual, olha, procurar demonstrar que os ataques são decisivos na eliminação de figuras das lideranças destes grupos e não contra civis, que é uma narrativa que já é presente e quando explode uma nova rodada de violência no conflito israelo-palestino, ela é simplesmente recolocada no fogo, ela é simplesmente reaquecida. Olha, Israel é a questão de genocídio, ou por aí vai. Eu até fui perguntado em outros fóruns a respeito disso. Eu deixarei muito claro que isso é a minha avaliação pessoal e não desse observatório, é a avaliação pessoal deste professor que aqui vos fala, mas Israel, tendo os meios que possui e a capacidade que possui uma ofensiva desse tipo, é muito difícil caracterizá-la como uma ação de genocídio, porque é uma perseguição de um grupo completo. E o que a gente tem visto, inclusive, é a preocupação de abrir corredores humanitários, a entrega de alimentos, a entrega de medicamentos, a entrega de água, no sentido de impedir que isso seja genocídio. Se isso fosse genocídio, você não estaria preocupado em entregar medicamento, alimento e água. Você não estaria entregando incubadora para hospitais. Você não estaria entregando equipamento médico. Então, tudo isso também sendo retratado, por quê? Para colocar a narrativa no sentido de que Israel tem sim uma preocupação. É óbvio que há uma pressão americana em face de que há políticos que dizem em Israel que todos os palestinos em Gaza são culpados? Sim, mas quando eu vejo que há entrega por parte das IDF desses materiais, eu também vejo que há preocupação do lado e a preocupação também de dar força a vozes que entendem que eu lembro muito bem aqui, o general-comandante da 252 Divisão recitou um poema de uma ativista judia que morreu nos Balcãs durante a Segunda Guerra Mundial, tentando salvar judeus que lá estavam fugindo da máquina de guerra nazista. Ela tem um poema no qual dizia, eu vou pela noite escura, porque eu vou atrás do humano, porque do outro lado existe um humano. Ele recitou isso, ele fez questão de dizer isso a cada um de seus soldados, para lembrar a eles que do outro lado, embora existissem combatentes do Hamas, terroristas do Hamas e outros grupos, também existiam civis palestinos, humanos que merecem ser humanamente tratados. Então, eu acho que talvez isso seja a mais importante lição nesse conflito. Talvez entender isso para que você possa agir com os rigores do direito de guerra, do direito internacional dos conflitos armados, mas agir contra aqueles que devem sofrer a ação operacional, mas não contra aqueles que não a merecem, que é o caso dos civis palestinos.
Obrigado, professor Sandro. Então, dessa forma, nós estamos chegando ao final do nosso 12º seminário. Eu estou fazendo encerramento com os dois em tela mesmo, para a gente evitar ter mais uma troca de dispositivo. E agradecer a participação de todos. Lembrando que nós estamos colocando para vocês aí no chat e na nossa sala o endereço do Observatório Militar da Praia Vermelha, endereço digital, para que os senhores possam acessar esse seminário, que estará disponível logo em seguida, bem como todos os outros 11 seminários que nós já realizamos sobre o tema Israel Hamas. Então, nós agradecemos, em nome do Instituto Meramatsu, da Escola de Comando Chamado do Exército, o Major Salões, o professor Sandro, pela participação hoje. Gostaria de fazer uma consideração final, algum detalhe? Brevemente agradecer a toda a nossa audiência que teve aí a disponibilidade de nos acompanhar e vir fazer as perguntas e dezenas de perguntas que foram feitas, as quais procuramos aqui tentar responder no tempo. Muito obrigado por isso. Agradecer, reforçar o agradecimento do Sandro aqui à nossa audiência e colocar aí a Escola de Comando Estado-Maior do Exército, o Observatório Militar da Praia Vermelha, à disposição de todos aqueles que estão nos acompanhando para continuidade nessa análise dos conflitos. Essa própria pergunta do Carlos Eduardo acerca das lições aprendidas, isso tem sido alvo de análise aqui da ICEM, como também de outras organizações militares, como reforcei aqui o Centro de Doutrina do Exército, de tal maneira que nós consigamos trabalhar e desenvolver cada vez mais a nossa força terrestre, o nosso Exército Brasileiro, para atender aos anseios da nossa população, da nossa sociedade, ao Estado brasileiro. Então, assim, nós chegamos ao final de mais um seminário, nosso 12º. Agradecemos mais uma vez a participação de todos. Eu gostaríamos de destacar que, mesmo de longe aqui da Praia Vermelha, nós continuaremos observando esse conflito Israel-Hamas. Um bom dia a todos, fiquem com Deus.